Se eu faço isso, imagina, eu como diretora da história, chega uma série, o cara é da Grécia, eu falo, não, Grécia ninguém vai entender, vamos botar Minas, vamos botar... Quando a coisa for ao ar, eu vou ser demitida na hora. Mas, meu, você está maluca? O cara vem da Grécia, você fala que ele é de Minas Gerais, fala de Ponte Vista, você está maluca? Porque hoje em dia, tudo acontece simultaneamente. Hoje em dia tem internet. O que está acontecendo aqui agora, se tiver alguém filmando e mandando para o Japão, vai estar passando lá em real time. Não existe mais isso. Então, assim, a gente tinha uma liberdade e uma necessidade, na verdade, de uma versão brasileira mais ampla, que hoje em dia a gente tem a obrigação de seguir o original. Porque você que vê a série The Following, por exemplo gravada, no original, amanhã vai estar vendo dublada. Você que está vendo dublada, vai botar no original. Você que está vendo no original, vai botar no dublado para ver. Deixa eu ver a voz dela, porque eu estou acostumada a ouvir no original. Deixa eu ver se está falando a mesma coisa que ela está falando aqui. Né? A gente faz isso. E uma dica, gente, pelo amor de Deus, que eu sempre peço para os meus alunos. Se vocês começarem a assistir um projeto dublado, vá dublado até o final. Se vocês começaram a assistir o projeto no original, vá até o final assistindo ele assim. Porque se vocês inverterem, se vocês começarem a ver o negócio no original e no meio do processo passarem para o dublado, vocês vão achar que a dublagem é a coisa pior desse mundo. Não combina com nada, não quer dizer nada, a voz está horrível, a voz não bate, ele não fala assim, ele não tem esse jeito, ela não é assim, não é verdade? Então, assim, outra coisa, se vocês começarem a assistir um projeto no original, dublado, não coloquem a legenda, pelo amor de Deus. Para vocês entenderem, a tradução para a dublagem é feita por uma pessoa, a tradução para a legenda é feita por outra pessoa, em outro estúdio, em outro lugar. A tradução para a legenda, ela tem uma necessidade de ter apenas 32 caracteres por segundo. Então, se o cara falou muito, eu só posso botar o que ele falou em 32 caracteres. Enquanto que dublado, eu vou botar absolutamente tudo que ele falou. Quando o cara no original fecha a boca e não está falando nada, eu tenho a obrigação de tirar a legenda. Não pode ter nada embaixo. Então, olha como é que legenda é uma coisa que é o resumo do resumo do resumo do resumo. Enquanto que a dublagem é exatamente o que a pessoa falou. Então, praticamente, são dois filmes. Né? O filme dublado é uma coisa, o filme legendado é outra. Então, não assistam um filme dublado com legenda. É esquizofrênico. Vocês vão ficar pensando, qual é o certo dessa merda? É o dublado ou o legendado? Não entra nessa. Entendo que a legendagem tem umas regras próprias, que tem que sumir o caractere, não sei quantos caracteres por segundo, e a dublagem tem a regra dela. E que quem traduziu para a dublagem não traduziu para a legenda e vice-versa. Pelo amor de Deus, combinados? E quando vocês começarem a ver um projeto dublado, sigam com ele dublado até o final. E se começarem no original, sigam com ele no original até o final, tá? Porque senão vocês nunca vão achar que aquela voz realmente combina com aquela mulher. Ou com aquele cara. É claro, você tá habituado, é emocional, você pegou aquela série, você gosta pra cacete. Aí você vai querer ver ela dublada? Nada! Não vai. Tá? Bom, a gente tem pouquíssimo tempo, então vou abrir pra pergunta, tá? Porque eu sei que algumas pessoas têm coisas pra perguntar e eu vou tentar ser o mais breve possível. Cadê esse? Não sei se precisa de microfone. Fala pra mim. Eu já vi algumas... Pode. Eu já vi algumas coisas, assim, eu sempre tento ver qual é a relação do mundo com a dublagem, né? Por exemplo, eu já vi algumas novelas nossas dubladas lá pra fora com muita qualidade, mas eu já vi também dublagens russas que tem o áudio original dublado por cima com legenda embaixo e passa na televisão russa e a audiência é altíssima. E eu quando eu passei pela Europa, eu vi que não existia muita legenda. Os europeus odeiam ler legendas. Eles dublam e veem tudo que é de fora do lado. Eu queria que você fizesse, sei lá, tipo assim, se desse um cenário da dublagem pelo mundo e comparasse com o Brasil. Maravilha. Na Europa, a maior parte dos projetos, a maior parte é dublada. Mesmo. E isso, Rayane pode explicar melhor, ela fala melhor porque ela fez uma pesquisa sobre isso, mas eu aprendi com ela que na Segunda Guerra Mundial, eles fizeram a obrigatoriedade de qualquer projeto que entrar no país ser dublado, principalmente Itália e França, que era uma forma de segurar
as fronteiras do país. Então, segurar o que entrava no país, e tudo que entrasse no país teria que ser dublado. Era uma forma de segurar a fronteira do país e de valorizar a língua. E isso vai até hoje. Os países que mais se apegam na dublagem e que têm dublagens bem legais são Itália, Alemanha e França. Acho que é isso. Isso no Brasil não aconteceu, né? A gente, pelo contrário, sofremos uma resistência enorme à dublagem, né? A classe média alta nunca aceitou muito bem a dublagem. Até que, com a demanda, isso se fez necessário, né? O Telecine Pipoca veio aí, um canal pequenininho, com poucos filmes, o negócio estourou de uma maneira que eles falaram, ok, então eu acho que é para dublar tudo. Porque eles entenderam que o filme dublado era muito mais aceito, era muito mais acessível. O papel social da dublagem, eu acho muito legal comentar. Porque assim, imagina, qual é a necessidade de um país ter dublagem na sua cultura, nos seus projetos, no que passa na televisão ou nas salas de projeção dele? Primeiro, é a valorização da língua, sim. É uma forma de segurar a entrada de todos os outros cantos do mundo no nosso país de maneira aviltante, de maneira brutal, de maneira prejudicial. Afinal de contas, somos uma nação, temos uma língua. Um país enorme como o nosso, nós não temos dialetos, nós temos sotaques, mas nós não temos dialetos. Olha que curioso. Um país que é do tamanho de um continente, onde todos falam a mesma língua. E nós não brigamos, porque aqui nessa região a gente fala isso, e você não vem com a sua linguinha pra cá, não. Né? Então, assim, a gente tem... A gente tem sotaques. E aí tem assim, biscoito e bolacha é básico. Mas a gente fala a mesma língua. E isso a dublagem chega junto desde que ela começou com a Rede Globo, com o seu Herbert, que foi mais ou menos na mesma época. A segunda questão é para as pessoas com deficiências visuais. Então, assim, aliás, eu acho uma puta sacanagem quando o distribuidor troca o projeto, a série de dubladora e pede para trocar o elenco inteiro de dublagem. Como aconteceu agora, vocês sabem muito bem com Game of Thrones, quem é fã. Saiu do Rio e não foi para um outro estúdio do Rio para que as mesmas pessoas pudessem dublar. Foi para um estúdio de São Paulo. E aí teve que dublar, tipo, todo mundo. E aí quem é deficiente visual que assistia a série, ou melhor, ouvia a série, parou de ouvir. Perdeu as referências. Tem nada, mas vai assistir o quê? Não vou entender mais nada. Então, assim, a dublagem para o deficiente visual, ela é fundamental. Até por isso existe, de uns tempos para cá, a audiodescrição. Para as crianças, existe melhor forma de formar a linguagem para uma criança no mundo atual. Se já existia, era já antes, imagine agora, num mundo globalizado, modernoso, computadorizado, blá, 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 do que a televisão. Imagina se fosse tudo legendado. A dublagem se faz necessária para a formação dos nossos pequenos. Tem gente que não sabe, que se perde. Para os idosos, meus pais, por exemplo, pessoas super simples, não veriam metade dos projetos que eles veem se não fossem dublados. A gente não veria 1/3 das coisas que a gente vê se não fossem dubladas, porque a gente para assistir, mesmo quem fala inglês, em alguns momentos do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês. Mas quando a gente está em casa, vivendo a nossa vida, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, se o projeto não está dublado, ele não nos pega. Então, assim, a dublagem se faz necessária para a informação, para a valorização da nossa língua, para a formação de plateia, para a formação de pessoas que vão consumir cultura, para as nossas crianças, para os nossos idosos, para os nossos deficientes visuais. Como o Brasil demorou a entender isso? Pelo amor de Deus. Agora, é claro que existe qualidade e qualidade. Eu sei que na Rússia é sofrível, já me falaram isso. Mas eu tive em Buenos Aires, a dublagem lá é bem legal, por exemplo. Em Miami também. Eu queria saber se precisa ter um talento específico de saber várias vozes, fazer várias vozes diferentes, tal, para entrar na dublagem, ou se qualquer um pode entrar.
Ela perguntou se tem que ter uma voz específica, tem que saber fazer vozinha, tem que saber várias línguas para poder dublar. Para poder dublar, precisa apenas ser ator. Você não precisa saber língua nenhuma. Você não precisa saber... Já vou te falar. Você não sabe fazer vozinha. Inclusive, quando eu dou aula e quando chegam pessoas na minha sala e falam assim: eu vim fazer dublagem assim, eu não sou ator, mas eu sei fazer voz, um monte de voz. Eu sei fazer voz assim, voz assada, barará. Eu falo assim: que legal, isso é ótimo, você é muito versátil, mas agora guarda isso no bolso. Lá na frente, quando eu já te desenvolver e você de fato pensar se você quer ser ator ou não e tal, aí a gente volta a pegar as vozes que estavam no bolso. Porque na verdade o que eu vou precisar é do seu trabalho como ator, é da sua qualidade de ator. Não precisa ter uma voz linda, tem personagem para qualquer tipo de voz. O que eu preciso de você é que você seja muito bom ator, para que você, ao ficar na frente da bancada, você consiga me dar o que aquela atriz está me dando. E não o que você acha que ela está fazendo, e nem o que você quer que ela faça. Eu tenho que ser generosa o suficiente para tentar fazer o que ela de fato está fazendo. Detalhe, ela se preparou para aquele filme meses, ensaiou aquelas cenas, decorou aquele texto. Eu cheguei no estúdio sem saber o que eu vou dublar, porque é assim que funciona. A gente entra, o diretor fala assim: olha, você é a Janet nesse filme aí, ela é a mãe das crianças, e ela morre no final. É só isso que eu sei. E aí eu, com a minha intuição de atriz, com todo o meu trabalho de atriz, eu vou olhar pedacinho por pedacinho, vou dublar e vou dar o meu melhor dentro daquele 1 minuto que eu tenho para fazer cada pedacinho de 20 segundos. É milagroso o negócio, é esquizofrênico, é mediúnico. Então assim, o que eu preciso? Que você seja bom ator, que você tenha uma dicção perfeita. A questão da dicção é muito séria, gente, porque olha assim, tem muito ator que não tem boa dicção. E aí chega pra mim em sala de aula e fala: não, mas eu sou ator de teatro há 30 anos, eu sou premiado, eu sou... Falar, que bom ator aqui em sala de aula, acho lindo. Mas aí quando vai pra bancada, a dicção deixa muito a desejar. E aí o que eu tento fazê-los entender é o seguinte: você imagina o carro maravilhoso, premiado, incrível, tem um motor maravilhoso, tudo lindo, só que tá sem roda. Mais ou menos isso é o que acontece com um excelente ator que tem uma dicção ruim. Ele tem o que me dá, mas ele não vai poder passar aquilo porque ele não tem uma dicção limpa. E quando aquilo for pro ar, eu só tenho a voz dele, eu não tenho o corpo, eu não tenho o olho. Então assim, não precisa fazer vozinha, nem tem voz linda, precisa ser ator e ter uma boa dicção. É isso. Amor, peraí, oi. O Charles aqui, ele quer falar, ele quer perguntar, ele é deficiente visual, tem uma pergunta interessante. Segura, Charles, que eu tenho uma pessoa ali na fila, rapidinho, tá? Ok. Pode falar. Quando você fala em um trabalho de dublagem, onde a referência da língua original é muito necessária para estabelecer a continuidade do enredo, por exemplo, quem vê Game of Thrones, não vou dar spoiler, mas quem sabe que no último episódio o trabalho de dublagem é possível extremamente difícil. Foi sofrível, eu conversei com o diretor. Olha, ele falou assim: Mabel, foi 1 semana buscando a solução daquilo. Você está falando do Hodor, né? Foi 1 semana buscando a solução daquilo. Ele falou: eu não vejo Game of Thrones, eu não conheço a história. Pois é, não vou entrar nesse vício. Mas ele falou, me contou a história, e foi 1 semana, ele, o tradutor, o ator, pensando como que a gente resolve isso, porque em português... E aí ele preferiu perder a brincadeira da similaridade e ser fiel ao original, em respeito à série e aos fãs. Eu achei mais que correto. Mais que correto. Então ele manteve o segure a porta, acho que foi isso, ele manteve no dublado, né? E aí foi através do segura a porta, e assim foi, meio que num processo meio tosco, mas que ele preferiu que fosse assim para poder respeitar a série, o original e o público. Eu achei muito correto. Melhor do que ele ficar inventando, viajando na maionese, você não acha? Charles, pode falar. Então, eu tenho 2 perguntas em uma só para você. Em primeiro lugar, prazer em te conhecer, que eu sou seu fã. Muito obrigada. Desde Eu, a Patroa e as Crianças. Então, marcou minha infância. Eu entendo. Olha só,
eu sou deficiente visual, porém isso não me impediu de ser totalmente apaixonado pela dublagem brasileira, em toda a extensão da palavra. Desde a tradução para a dublagem até a direção de dublagem. Então eu gostaria de saber se para uma pessoa deficiente visual é possível, de acordo com o andamento da questão da direção da dublagem, de um deficiente visual poder se tornar um dublador ou pelo menos dublar um filme, nem que seja para guarda de recordação. Porque eu sempre observo, eu sempre assisto muito vídeos no YouTube mostrando, né, como que funciona o processo da dublagem, o diretor ali acompanhando o dublador no estúdio, separado numa bancada, a tela, o texto, e inclusive até making-offs de dublagem eu já vi, porque eu acho que, eu não sei se eu estou enganado, mas o estúdio Rio Sound, que está dublando as novelas mexicanas atualmente para o SBT, tem uma página no Facebook, e nessa página eles vão mostrando os bastidores? Os bastidores. Legal. Inclusive, vários dubladores bem conhecidos. Assim. Então a gente vê ali que ele está sempre voltando, sempre repetindo, e o diretor sempre indicando, sempre... Ou seja, não é tanto assim a questão do dublador, ele tem que estar atento à tela, sim, mas nem isso não é garantia de que o dublador ele vá acertar o sincronismo labial de primeiro, de segundo ou até mesmo de terceira. Deixa Entendeu? eu explicar, então. Eu costumo falar, eu sou dubladora há 21 anos e eu continuo achando tão difícil quanto eu comecei. Nossa. É difícil pra cacete. Imagino. É pra fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, muito rapidamente. Eu preciso... Eu tenho uma aluna que fala, que é uma puta atriz, ela fala, é impossível fazer isso, Mabel. Como que eu vou olhar pro texto pra televisão e não perder labial? Como? Não dá. Aí eu falo, dá. Tem uma hora que a ficha cai, depois de muito tempo praticando, que quando você vê já é natural. Dá. Como? Eu falo, não sei. Vai fazendo. Uma hora rola. Tá. Então, assim, é isso, fazer a versão brasileira. Lembra que quem faz a versão brasileira somos nós? Lembram disso? Mudar a porra toda. Isso. Pegar a labial perfeita. Se tem bilabial explosiva, eu tenho que botar bilabial explosiva P, B, M. Se termina com a boca fechada, e a boca termina aberta, eu tenho que terminar com uma palavra que termine tudo isso muito rapidamente. Assistir uma vez uma grava, não dá pra demorar. E eu tenho que ser atriz suficiente pra me dar o que aquela atriz está dando. Isso com uma rapidez. E outra coisa fundamental, Charles, a gente sempre fala, dublagem é imagem. Se eu pegar só um som sem o filme e dublar, e depois encaixar o som que eu botei em cima do som que eu ouvi e encaixar no filme, vai ficar completamente fora da boca. Vocês podem ter certeza. Se eu tirar o som do filme, ficar só com a imagem e dublar, vai ficar perfeito. Dublagem é imagem. Eu muitas vezes, quando vou dublar, na hora que eu estou ensaiando, eu nem ensaio com o som. Eu ponho o som original, depois eu tiro e fico só na imagem para pegar as labiais, ver a expressão e tal, e falo, grava, e nem coloco o som de volta. Porque a dublagem é imagem. Quantas e quantas vezes a mulher lá tá batendo boca e não tem som nenhum, e ela tá lá. E eu na dublagem vou botar tudo aquilo. Não acredito que ele fez esperar que eu tô aqui, não é possível, não tô acreditando nessa história. Porque eu tô vendo aquele corpo, tô vendo uma boca mexendo, eu tô vendo uma necessidade da atriz. Na dublagem eu coloco, não tem nada daquilo no som. Isso é uma autonomia que o dublador tem e precisa. Isso faz parte do trabalho do dublador. E pega aquela boca, hein? Pega aquele corpo, ó, tem reação ali, ó, você não fez. Não tem nada no som, mas tem na atriz, tem na história, tem no contexto. Então, Charles, é isso que eu te falo. Se você que não é deficiente visual quiser dublar, até seria possível uma pessoa, um diretor, com toda a paciência do mundo, e falando as frases pra você, e você repetir e depois encaixar a sua voz lá.
Mas saiba que isso é um trabalho, vai ser um presente para você ou para alguém, porque isso na prática não se dá. Não tem como a gente dublar sem ver a imagem, porque de fato dublagem é imagem. O som original, quando a gente vê o projeto dublado, ninguém ouve. Ninguém está ouvindo o som original e por cima a minha voz. Eles tiram o som original e colocam a minha voz. Então o que me importa? A imagem, né? Fala, amor. Eu sou uma pessoa que sempre teve muita conflito com a dublagem a partir de certo momento da minha vida. Chegou um momento que eu comecei a assistir filmes com áudio original e mais, desde o inglês, então chegou um momento que eu tive muito preconceito com a dublagem. Só que aí, ali do lado de fora, você começou a palestrar, eu ouvi a sua voz, me veio uma nostalgia de uma série de coisas que eu assisti quando era criança. Daí eu, caramba, vou entrar pra assistir. E você começou a falar de como é por trás, porque a gente assiste... Não faz ideia. Até então... Não faz ideia. É ok. Sendo que tem muitos coisas também, por exemplo, não poder falar palavrão, aí fala hora bola. Mas eu vou te contar que hoje em dia a gente pode e deve, tá? A HBO, ela não apenas manda falar como, por exemplo, eu não posso falar para um filme da Globo. Não posso, a Globo não me deixa. Ok, tô acostumada. Estúdio que acaba estragando o trabalho. Não, mas a gente é pau mandado. Vocês podem ter certeza que tudo que vocês assistem na televisão com a minha voz, com os dubladores, não foi opção minha. Se eu troquei virgindade por pureza, como a Globo mandou trocar no Glee na época, não foi opção minha. Se eu troquei bunda por traseiro, que eu nem falo. Se eu... Exatamente. Não foi opção minha. Foi uma imposição do distribuidor do canal. Você pode ter certeza. E já temos hoje em dia o contrário. A HBO, por exemplo, fala, é pra passar no meu canal. Então eu quero que você fale absolutamente tudo que tá aí. E aí uma vez, eu lembro, eu sempre cito isso, tem uma cena que tinha muitos palavrões, muitos. E eu troquei, tirei 2. Porque em português, aqueles 7 ficava feio. Aí eu tirei 2, falei só 5. E troquei a porra do lugar, troquei caralho do lugar, em vez de botar, não sei o que lá, a porra dessa cadeira. Eu falei, sei que lá essa cadeira, porra. Sabe, eu fiz assim pra poder ficar mais natural. A HBO não deixou. Coloca a porra no lugar e volta a falar o filho da puta que você tirou. Então hoje em dia isso é possível. Só depende do cliente. Entendeu? Ok, vai. Tá acabando, pode falar. Olha, eu confesso que eu gosto mais de animações japonesas, mas uma animação que mais tomou conta da minha infância foi uma animação americana chamada Pica-Pau. Por incrível que pareça, teve a sua dublagem e foi a partir disso que eu passei a conhecer mais um pouco do seu trabalho. É possível fazer um joguinho de voz rapidinho que tá aqui. Eu faço pra você isso lá fora, tá? A gente só tem 5 minutos, eu sei que tem mais gente levantando o braço. Aproveita, eu faço pra você lá fora. Fala, Pikachu. A Jade é a patroa das crianças. É incrível. Então, eu posso saber que você vai lidar com pessoas ignorantes no Brasil. Pessoas ignorantes, que é tipo, áudio original e legendado e dublado. Em sala de aula. Já tive jornalistas, alunos meus, que sentaram na primeira aula, fizeram assim, encostaram na cadeira e ficaram assim. Aí, ao terminar a primeira aula, acabou, todo mundo saiu e falou assim, Mabel, na boa, eu vim aqui disposto a detonar você. Detonar sua aula, falar mal de dublagem, porque a vida inteira, eu sou jornalista formado, eu sou não sei o que, eu sou nananã. E aí, ao ver você falando e entender o processo, eu vim aqui te pedir desculpa pelo que eu nem cheguei a te falar. E eu ia só assistir a primeira aula e eu vou pagar o curso, eu faço questão, se você me aceitar como aluno. Então, assim, a vida inteira eu preciso defender a dublagem. E uma das coisas que eu mais faço na minha vida é formar defensores da dublagem. As pessoas só falam mal da dublagem quando não entendem, não sabem como é o processo. Depois que entendem, sabem como é difícil. Última pergunta. Eu queria saber como faz pra fazer isso.
Eu dou aulas pouquíssimas vezes agora, porque a vida seguiu, eu faço muita coisa ao mesmo tempo, então eu escolhi um lugar para dar aula. Então eu dou aula na CAL, que é uma escola de ator, lá em Laranjeiras. E a minha turma, as turmas são só uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Costuma ter fila de espera, blá, 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 blá. Mas tem várias pessoas que dão aula de dublagem no mercado. Mas fica atenta ao site da CAL e tal. Ai, que ótimo. Ai, que ótimo. Imagina. Fala, amor, vai acabar. Olha, pra dublar, é boa pergunta. Pra ser dublador, já falei, tem que ser ator profissional. E aí se faz uma especialização, faz cursos de dublagem, faz 1, 2, 3, 4, até tá ok pra tentar se jogar no mercado de trabalho. Pra ser tradutor, ou você é tradutor, se formou tradutor mesmo, né? Hoje em dia tem PUC, aqui tem, não é isso? Eu acho que aqui na Estácio tem pós de tradução. Acho que é isso. Ou então não. Ou basta ter um inglês fluente, um espanhol fluente, um alemão fluente, e aí fazer um curso de especialização, como o da Rayane, de tradução para dublagem. Porque não basta você falar inglês fluente e chegar num estúdio de dublagem e falar, quero traduzir porque eu falo inglês muito bem. Você não vai saber o que fazer. Então, você fala inglês muito bem, outra língua muito bem, você faz um curso de tradução para dublagem, como é o caso do curso da Rayane, e aí você está pronto para traduzir. E vou falar, tradutores sempre precisam. Quanto mais chegam tradutores no mercado, mais o mercado absorve, porque cada vez mais existem projetos dublados em vários canais, não é verdade? Cada vez mais os canais passam coisas dubladas, cada vez abrem mais canais, cada vez mais tem coisas. Então, assim, tradutores, o mercado suga, ainda mais quando são bons. Discutir? Então é isso, gente, tem que terminar, né? Você pode fazer o Irra da Jess? Posso. Pra quem me perguntou, eu faço a Jess do Toy Story, eu faço a Minnie da Turma do Mickey, eu sou a Jay do Era Pra Todas as Crianças, eu faço a Princesa Leia do Star Wars, essa última leva toda, inclusive ela mais velha, eu faço sempre a Catherine Zeta-Jones, faço sempre a Anne Hathaway, Rainha Branca agora, na Alice. Se vocês pesquisarem meu nome no Google, vocês vão descobrir um monte de coisa que eu nem vou lembrar. Enfim, são 21 anos fazendo isso. Luluzinha, né? A Caitlyn do League of Legends, pra quem joga, que tem uma galera que é muito, muito fã. Não posso falar. Hoje em dia, a gente assina uns termos surreais de confidencialidade que a gente não tinha que assinar antigamente. Mas hoje em dia, com a globalização, todo mundo filmando, todo mundo tirando foto, eles fazem a gente assinar, a gente chega no estúdio pra fazer um teste. Assina aqui, confidencialidade, se falar você morre. Então assim, eu até tô, mas não posso falar. É Star Wars novo, não é, né? Eu não tô sabendo do Toy Story. Vai rolar Toy Story 4? Ai, que bom! A Jessie, né? Woody! Chama lá o Buzz Lightyear! Iha! Obrigada, gente. Foi um prazer.